Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter a sua companhia por aqui. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta para mais um Conectados na Lição. Gente, nesse trimestre estamos estudando cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida com a nossa revista Conectar Mais Jovens. Aqui a nossa lição de número 10 traz o tema Frutificando em Família. E eu já vou fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor, como podemos e devemos nutrir a nossa família? A paz, Tianinha, a paz do Senhor, nação Madureira. A nossa família, sem dúvida, precisa ser nutrida todos os dias. A esposa, os filhos, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho, se eu tenho o respeito que eu tenho, se eu conheço de Deus, é porque eu sou fruto do tempo que os meus pais investiram em mim. Quantas vezes eu não me canso de falar isso, quantas vezes, ainda na cama para dormir, meus pais contavam história da Bíblia para mim. Eu dormia escutando história de Daniel, de José, de Sansão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Quantas vezes meu pai brincava comigo? Quantas vezes meus pais sentavam para conversar comigo? Lá em casa somos 3 e nós estávamos sentados à mesa para um culto doméstico. E é justamente nesse ambiente que a nossa alma é nutrida. Porque na realidade, essa nutrição familiar deve abordar os 3 aspectos da vida humana: corpo, a alma e o espírito. Nutrir com amor, com carinho, com atenção. Participar dos momentos do seu filho na escola, na primeira apresentação, na primeira nota. Participar, estar presente na vida dos seus filhos. Nutrir de maneira espiritual, tirar tempo para contar história para os seus filhos. Histórias bíblicas, tirar tempo para que os seus filhos entendam das experiências cristãs. O meu filho, por exemplo, o Davi, quando ele nasceu, já foi para uma UTI. De vez em quando eu conto a história para ele, dizendo que ele é um milagre de Deus. Ou seja, meu filho está crescendo, tendo guardado em sua mente que ele só está vivo porque ele é um milagre de Deus. Nós precisamos nutrir os nossos filhos com os milagres de Deus. Muitas vezes nós estamos nutrindo nossos filhos com tantas coisas e esquecendo de nutri-los no âmbito espiritual. Porque o que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos é o tempo que nós passamos por eles, plantando respeito, carinho, amor e principalmente experiências do verdadeiro Deus que nós servimos. Ok, pastor, diante de tudo isto, pastor, quais as responsabilidades que temos diante da nossa família? A responsabilidade que temos com a nossa família é muito grande. A Bíblia chega a dizer que vós, pais, criai os vossos filhos na doutrina e admoestação no Senhor. Paulo quase que coloca como uma condição sine qua non para ser um obreiro, ter cuidado também com os da sua casa. A responsabilidade espiritual tem um mandato espiritual muito grande. Nós precisamos gerar nos nossos filhos a experiência com Deus. Nós precisamos gerar nos nossos filhos lembranças que o leve a entender quem é Deus. É interessante que em diversos momentos da história do povo de Israel, Deus sempre trabalhava com memorial. Um deles é a Páscoa. O outro foi quando saiu do rio Jordão e mandou erigir-se um altar com 12 pedras. E em todos esses 2 momentos, a expressão sempre vem acompanhada do seguinte: quando os vossos filhos
perguntar o que é isso, vocês vão dizer para eles, esse é o dia em que nós atravessamos o Jordão a pés enxutos, e no caso da Páscoa, esse é o dia em que Deus nos tirou da terra do Egito. O que é isso? É Deus querendo que o homem tivesse a responsabilidade de implantar em seus filhos algo que pudesse levá-los a uma crença no Deus Todo-Poderoso. A nossa responsabilidade com os nossos filhos não é apenas social, não é apenas econômica, não é apenas física ou psíquica, é também espiritual. Todos nós sabemos que, embora os nossos filhos são de menores, mas qualquer delito ocasionado por eles, nós somos penalizados, porque nós somos responsáveis por ele. Então, que nós venhamos assumir essa paternidade, que nós venhamos assumir a responsabilidade que temos de criar filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O quanto nossos filhos precisam de nós. Talvez se eles pudessem falar dos que eles mais sentem falta, talvez muitos de nós ficaríamos boquiabertos ao ouvir que eles sentem a nossa presença. Eu tiro por experiência própria que eu sou pai de um casal de filhos, um de 7 e outro de 10 anos. E quantas vezes eu falo que eu vou viajar e eles já começam a chorar porque eles sentem a nossa falta. Nossa responsabilidade é muito grande. É por isso que Paulo fala muito sobre a conexão que deve existir entre o obreiro e a sua família. Que eu e você venhamos tirar tempo para os nossos filhos, para a nossa esposa, para que amanhã ou depois não sejamos surpreendidos pela falta de tempo que tivemos hoje. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento. Seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, tia Aninha. Para mim é um prazer estar aqui em mais uma semana no Conectados na Lição. O tema dessa semana do PIL é o Salmo da Família. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu já quero fazer a pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. A juventude quer saber, afinal de contas, por que Paulo falou sobre a família do obreiro? A juventude quer saber, e com razão. Meu pastor sempre diz que se tem o pastor, tem a pastora. E se tem o pastor e a pastora, tem a família do pastor. O pastor não pastoreia sozinho. Ele pastoreia porque tem uma esposa e porque tem um filho que lhe dão suporte todos os dias. Assim como o pastor, a família do pastor também é muito vista. As pessoas estão a todo momento olhando para o filho do pastor, para a mulher do pastor. E é por isso que não somente o obreiro, mas a sua família também deve ter o maior grau de caráter, de moral. E Paulo pontua isso. Porque se o obreiro estiver na frente, mas a sua família não estiver com ele, fica complicado o pastoreio. Se o líder está aí a todo momento, mas a sua família não ajuda, fica dificultoso o trabalho. Então Paulo fala que não é somente o obreiro, a sua família também está com ele. E que nós venhamos a cada momento interceder pela vida dos nossos líderes, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos seus filhos, das suas famílias. Infelizmente, querido, tem muitos obreiros amados pela igreja. Mas este mesmo carinho, este mesmo respeito, essa mesma devoção não está com a sua família. E, na realidade, quando nós cuidamos da família de um pastor, nós também estamos cuidando dele. Então, Paulo conecta o obreiro à sua família, a família ao obreiro, de modo
que se o pastor está na frente do trabalho, existe um suporte por trás, a sua família está aí dando um amparo. A vida de Timóteo é interessante porque Timóteo alcançou a liderança, mas por trás de Timóteo teve uma mãe, teve uma avó, e Paulo elogia a fé de Timóteo por causa disso, que primeiramente habitou nos seus antepassados e agora estava habitando em Timóteo. E com certeza isso estava fazendo toda a diferença na vida de Timóteo. A grande lição que eu e você precisamos ter, querido, é que nós precisamos cuidar, não somente do pastor, mas da sua família. Da mesmo modo que o pastor precisa estar atento a tudo que acontece dentro da sua casa, nutrindo seus filhos, tendo tempo, tirando tempo para estar em família, tirando tempo para estar com os filhos, tirando tempo para estar com a esposa, renovando os votos de casamento, renovando os votos com os filhos. Isso faz parte da vida. Quando a família está unida, a família é vitoriosa. Amados, a igreja é constituída de família. Se nós tivermos famílias fortes, solidificadas, com certeza nós teremos uma igreja fortalecida na presença e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes que seja tarde demais, vamos lutar todos os dias pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pela nossa família. Deus te abençoe, uma semana de bênção e vitória. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para a juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com um novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!